Senhoras e senhores, respeitável público, começando mais um vídeo aqui no meu canal, pra gente trazer aí o que foi toda essa semana de pré-temporada e também trazer aí a primeira escalação, a primeira provável escalação do técnico Thiago Carpini no comando do São Paulo, tá? Nesta sexta-feira, o São Paulo fez um treino lá no Morumbi, né? O Carpini já fez alguns trabalhos técnicos e táticos ali com alguns jogadores. E pela formatação que ele usou, a gente tem alguns caminhos aqui, tá? A provável escalação que eu tenho, que eu pude entender de toda essa situação, é Rafael no gol, tá? Vou trazer a escalação e aí depois a gente vai trazer algumas nuances. Igor Vinícius, Diego Costa, Alan Franco e Wellington, Alisson, Pablo Maia, Luciano, Rato e Lucas Moura e Caleri na frente. Vamos para as nuances, tá? Porque o Carpini ele fez alguns testes, ele fez algumas variações interessantes durante esse treinamento e também durante a semana, tá? Primeiro ponto, eu acho que na linha defensiva, tá? A gente tem algumas coisas bem óbvias já. Rafael no gol, beleza, né? Sem problema nenhum. Igor Vinícius deve começar a partida contra o Santo André, até porque só tem ele como opção. Moreira e Rafinha vão ficar de fora pelo menos das duas primeiras partidas do São Paulo, contra o Santo André no sábado e na terça-feira contra o Mirassol, e a tendência é que eles retornem já na terceira rodada do Paulistão. Então o São Paulo, que tem hoje três laterais, né? O Rai Ramos, que ainda tem contrato com o São Paulo, foi emprestado para o Ceará, e o Natan foi vendido para o Bragantino. Então só tem três laterais, e aí o Igor Vinícius vai assumir a posição. Pelo que eu vi de algumas pessoas, né, inclusive eu já trouxe essa informação aí nas minhas redes sociais, o Igor Vinícius está muito bem fisicamente. Então, resta ver realmente como é que vai ser o ritmo de jogo, apesar de que nesse momento da pré-temporada, primeiro jogo, todos os jogadores, né, estão sem ritmo de jogo, mas como treinar, jogo treino é diferente de uma exigência física de um jogo, a gente vai acompanhar para ver como que vai ser o desgaste aí do Igor Vinícius, que vai começar como titular. No outro lado, o Wellington vai começar como titular também. O Carpini ele fez uma variação na esquerda, tá? Ora jogou o Patrick, ora jogou o Wellington. Mas eu acredito que vai ser muito mais um revezamento dos dois na posição mesmo, de um jogo para outro, do que propriamente com o Patrick brigando por posição com o Wellington neste momento. Eu vejo o Wellington bem à frente realmente da disputa pela titularidade. No sistema defensivo, Diego Costa, titular absoluto, e aí o Carpini fez uma variação. Jogou com o Alan Franco, um pouco mais na esquerda, e também o Ferrarese, jogando um pouco mais na esquerda. E aí me veio uma pulga atrás da orelha, né? Será que nesse momento não seria interessante? Ao meu ver, tá, pelo que eu tô entendendo nesse momento, a dupla titular do São Paulo é Arboleda e Diego Costa. Arboleda pela direita e Diego Costa pela esquerda. Se talvez não seria um momento, né? Porque nos treinamentos o Diego ficou mais pela direita. Se não seria interessante inverter, já deixar cada vez mais o Diego acostumado na esquerda e o Alan Franco e o Ferrarese ali alternando ali na direita. Mas eu acredito, tá? É feeling agora que ele vai acabar optando realmente pelo Alan Franco. Ele vai começar Diego Costa e Alan Franco, até muito por uma questão física também, né? O Alan Franco, ele é um cara que é muito bom fisicamente, também na saída de bola é um cara privilegiado, então acredito que vai ser essa dupla de zaga aí. E aí vamos para o meio campo, que a gente tem algumas situações interessantes que a gente vai trazer. Eu já trouxe um pouquinho sobre isso, inclusive fiz até um vídeo no meu Reels trazendo um pouquinho sobre isso. Cara, o Luiz Gustavo tá impressionando todos ali no CT da Barra Funda, todos que trabalham no dia a dia do São Paulo. Porque ele tem uma qualidade muito acima dos demais. E quando eu falo qualidade, é física e técnica. Tá impressionando a todos ali. Inclusive, eu acredito que o Alisson está com a sua titularidade ameaçada muito por conta do que o Luiz Gustavo tem feito nos treinamentos. Assim, tá sendo impressionante realmente o que ele tem feito, tá? Por mais que ele tenha, né, um porte físico aqui um pouco mais fino, não parece ser forte, mas isso não quer dizer força, né? Mas dentro de campo é uma força absoluta, uma liderança muito importante, é o cara que tá sempre falando, sempre comentando, sempre ajudando ali taticamente. É basicamente um técnico dentro de campo, né? Um auxiliar técnico dentro de campo. Olho no Luiz Gustavo, porque se ele conseguir trazer para o campo, trazer para o jogo o que ele tem feito nos treinamentos, vai ser um reforço e tanto para o São Paulo nessa temporada. Então ele treinou uma variação com o Pablo Maia não saiu do time, tá? E aí, por um período foi Alisson, por outro foi Luiz Gustavo.
Então aí vamos ver. Eu acredito que vai o Alisson, mas eu não me surpreenderia do Luiz Gustavo acabar roubando aí essa posição. Se não for para agora, mais para o futuro aí, porque realmente está sendo impressionante. Eu acho que até por uma questão de hierarquia, acho que o Alisson não fez nada que fizesse com que ele perdesse a titularidade. Mas para vocês verem, um cara que terminou a temporada como titular absoluto, como um dos grandes destaques, tem a sua titularidade ameaçada muito por conta de como chegou o Luiz Gustavo, que realmente é impressionante, tá? Eu sei que tem alguns críticos à contratação dele, veterano, 36 anos, mas eu acho que ele pode ser muito importante aí para esse time no decorrer da temporada, tá? E aí uma questão interessante. Num primeiro momento, vamos trabalhar com essa escalação: Rato, Luciano e Lucas Moura. Nessa ordem, Rato pela direita, como jogou a temporada passada inteira, Luciano atrás do Caleri como uma espécie de camisa 10 barra segundo atacante, e o Lucas um pouco mais para a esquerda. Só que o que aconteceu? Houve em diversos momentos inversão dos dois. O Luciano caindo um pouco mais para a esquerda, mas quando eu falo para a esquerda, não é um ponta, não é espetado, é como se fosse um falso ponta mesmo, tipo um cara que joga um pouquinho mais para a esquerda, mas bem cortando para o meio, abrindo espaço no corredor. Vocês vão lembrar basicamente uma função que aconteceu muito na temporada passada com o Nestor e Caio Paulista. Eu acredito até que no jogo de ida no Maracanã, o Nestor foi de fato um ponta, ficou bem espetado ali pelo lado esquerdo. Mas se você for pegar toda a trajetória do Dorival na temporada passada, o Rodrigo Nestor era um falso ponta, né? Ficava ali como meia esquerda, mas sempre ali aparecendo para o meio, olhando um pouco mais para o meio, ajudando na construção de jogada, deixando o corredor livre para o lateral. E eu acho que é isso que vai acontecer com o Lucas e o Luciano. Os dois fizeram basicamente a mesma função. Eu acho que o São Paulo, nessa formação, tem um ponta direita, que é o Rato, é um ponta que tem o pé trocado, que vai cortar mais para o meio, também abrindo o corredor. E acho que a sintonia com o Igor Vinícius de profundidade pode ser interessante, porque o Igor Vinícius é um lateral bem mais ofensivo do que o Rafinha. E aí, do outro lado, né, os dois ali meio que se revezando, quase que os dois fazendo uma função de meio, só um pouquinho mais espetadinho ali, mas deixando o corredor aberto para o Wellington ou para o Patrick sempre ir para o lado ofensivo, tá? Essa foi a primeira variação com o Caleri de centroavante. O Caleri a gente não vai precisar falar muito, porque o Caleri é a tendência que realmente seja titular, não tem mais nenhum problema em relação ao seu tornozelo. E aí vem variações. Galopo também fez parte dos treinamentos no lugar do Luciano. E aí fica interessante, né? Porque talvez o Dorival já via, e o Carpini está vendo, o Galopo bem mais numa função de segundo atacante ali, camisa 10, mas não camisa 10 clássico, muito mais um cara que fica atrás do centroavante ali, porque ele tem um poder de finalização muito bacana. E brigar ali com o Luciano e Lucas por essa posição aí de falso ponta ali, mais pro meio. O Galopo fez alguns trabalhos ali, eu acredito inclusive, tá? Que o Carpini vai poupar alguns jogadores do time, vai ser bem diferente em relação ao Mirassol, por exemplo. E aí eu acho que o Galopo deve entrar como titular nessa função. Mas eu acho que contra o Santo André, o Galopo não deve começar como titular, mas foi uma variação interessante. Num outro momento também, o Carpini treinou com o Lucas, já centralizado de fato, como o Lucas inclusive falou em entrevista para o Jogo Aberto que gosta de jogar, e aí ele jogou uma variação que eu acho que vai ser muito interessante até para mudar jogos. Ele jogou com o Eric na direita e com o Ferreirinha do lado esquerdo. E aí, né, o São Paulo ganha bastante em profundidade, né, porque você vai ter dois laterais que teoricamente são mais ofensivos e dois pontas ali clássicos, né? O Eric jogando mais espetado pela direita como um ponta ali rapidinho, veloz, driblador, e o Ferreirinha fazendo a mesma função do outro lado. O Lucas nesse momento jogou mais centralizado e o Caleri na função de centroavante. Foram essas as nuances que a gente conseguiu apurar, isso que o Carpini conseguiu trazer de treinamentos, que a gente conseguiu informações, né? A gente sabe que os treinamentos não são abertos, né? Hoje foi uma especificação, porque até Morumbi ali tem situações ali onde é mais aberto, né? Tem os restaurantes e tudo, então você pode acabar indo lá e acabar vendo um pouquinho do treinamento, mas foram essas situações que a gente conseguiu apurar e trazer aqui para vocês, tá? Mas se eu fosse palpitar aqui, se eu fosse trazer de fato a escalação, seria aquela do início que eu falei para vocês. Rafael, Igor Vinícius, Alan Franco, Diego Costa e Wellington, Pablo Maia, Alisson, Luciano, Rato, Lucas Moura e Caleri. Essa escalação você gosta? Você curte? Deixa aí nos comentários. E só trazer também rapidinho
o James Rodrigues não deve ir para o jogo. Ele, Moreira, Michel Araújo, Rafinha e Arboleda ficaram no CT da Barra Funda fazendo ali trabalhos de controle de carga. Mas assim, gente, em relação principalmente ao James, eu já trouxe ali nas minhas redes sociais, não vamos trabalhar com alarmismo aqui não, tá? Ele sentiu um leve desconforto, poderia jogar, mas a comissão técnica não quer forçar ninguém nesse momento, então ele deve fazer um controle de carga até quarta-feira, já na terceira rodada ele deve já começar como titular. O Carpini conta e muito com o James Rodrigues para a segunda temporada. Inclusive, eu acredito que no time ideal que o Carpini tem, se fosse hoje, Carpini, final de Supercopa, por exemplo, final, todo mundo à disposição, fisicamente 100%, o James joga, eu acredito que o James seria titular e sim desse time, tá bom? Então, essas são as informações, me fala o que você achou dessa escalação, qual seria a sua escalação para essa estreia. Então, a qualquer momento eu volto com mais informações, até a próxima, tchau!